Anchieta GP dessa semana aproveita a volta das férias da Fórmula 1 para explicar como a Red Bull se transformou em uma séria rival da Mercedes na temporada 2019. As duas vitórias de Max Verstappen na Áustria e na Alemanha, além do segundo lugar na Hungria, não aconteceram por acaso. É importante ressaltar que um carro de Fórmula 1 é um sistema complexo e é impossível, acima de tudo, pegar um único elemento e considerá-lo determinante para a melhoria do desempenho. Explicar como a Red Bull foi capaz de conquistar o sucesso na Áustria, dando à Honda a primeira vitória na era híbrida, é uma tarefa um pouco mais complicada. Em primeiro lugar, digamos que o DNA do carro austríaco se adapta melhor às características do traçado que leva o nome da empresa dos energéticos. E ainda podemos dizer que o RB15 se situa entre o conceito da Mercedes e o da Ferrari. O carro guiado por Verstappen e agora por Alex Albon, na verdade, apesar de ser um desenvolvimento profundo do modelo do ano passado, ainda apresentando um rake alto como configuração básica, inclui em seus projetos alguns pontos de inspiração das outras equipes rivais. Não só em termos de eficiência em reta, mas também em relação ao downforce gerado nas curvas médias e rápidas. Poderíamos falar também que, de certa forma, é uma mistura perfeita dos dois carros das rivais, graças a uma suspensão dianteira evoluída que funciona em conjunto com a traseira, imitando de uma forma legal uma espécie de sistema freak, que fornece ao carro sempre a aderência perfeita em todos os pneus. Opa, mas o que é mesmo o sistema freak? O sistema freak significa suspensão dianteira e traseira interligada. A inteligente inovação foi apresentada ao mundo da Fórmula 1 pela Mercedes. O recurso trazia equilíbrio ao carro e proporcionava um menor nível de desgaste dos pneus. Na verdade, o sistema promovia a estabilidade ao controlar a altura do carro por meio da transferência de fluidos hidráulicos, melhorando assim a eficiência em freadas e em curvas. O freak foi proibido pela FIA, a Federação Internacional de Automobilismo, em 2014 porque, segundo a entidade, feria o regulamento técnico ao interferir na aerodinâmica. Há quem diga também que o veto ao sistema tenha sido uma medida para frear o grande domínio da Mercedes naquela temporada. Voltando à Red Bull. O desenvolvimento agora enfatiza a direção que Adrian Newey e sua equipe tomaram para melhorar o desempenho geral e principalmente para encontrar o equilíbrio certo, de forma dinâmica e aerodinâmica. Foi de fato interessante ver em Mônaco o buraco fechado no nariz do carro e tal versão foi mantida nas duas corridas seguintes. Ficou claro que era uma solução que o projetista considerou útil em termos de gerenciamento do fluxo de ar na parte dianteira inferior do carro no Canadá e na França, graças a algumas longas retas. Mas na Áustria, com uma configuração diferente da asa traseira e do difusor, foi mais útil ainda para alimentar o duto S. Mas isso não significa que essa mudança vista em Spielberg poderia explicar o desempenho geral do carro. O Red Bull Ring é uma espécie de pista freia e acelera, onde a unidade de potência desempenha um papel relevante. É claro que a última evolução da Honda foi capaz de suportar as necessidades desse circuito, mas também aguentou bem as diferentes características da Hungria e ainda se mostrou incomparável em termos de aceleração, um elemento crucial tanto na Áustria quanto na Hungria. Vamos dar uma olhada mais atenta aos detalhes nesta evolução da Red Bull. A distância entre eixos é certamente menor do que a de Mercedes e Ferrari. No entanto, o equilíbrio entre a frente e a traseira é uma espécie de obra-prima, não apenas do ponto de vista aerodinâmico, mas também pela interação da suspensão. O sistema é radicalmente diferente de Ferrari e Mercedes. Não só o terceiro elemento que, pode ser mecânico ou hidráulico, como vimos em várias mudanças nessa temporada. 2, proporciona enorme estabilidade e controle. E 3, padroniza as barras de torção visíveis do anteparo frontal. A asa traseira foi desenvolvida principalmente nas placas laterais, os end plates, com adição ou remoção daquelas franjas verticais traseiras.
Foi interessante ver em Baku, por exemplo, a versão de baixo downforce com uma altura reduzida da aba e da peça de perfil principal. Isso mostrou o quanto é alto o downforce gerado pela parte inferior do carro. Desde a China, a asa dianteira mudou em termos de perfil principal e curvatura das placas laterais. Pequenas mudanças aconteceram, sendo a mais visível em Mônaco, com a ponta do bico fechada. Na Áustria, adotaram a versão original com a entrada de alimentação frontal do duto S. Na Espanha, os bargeboards passaram por um desenvolvimento maciço que visava claramente melhorar a eficiência e principalmente aumentar o downforce gerado pela parte inferior do carro. No Canadá, a introdução de asinhas no chassi para gerar o fluxo de ar, então auxiliada pela atualização dos retrovisores na França, visava melhorar o gerenciamento do fluxo de ar em direção às entradas dos sidepods, para melhorar a eficiência do sistema de resfriamento. Dito isso, todas essas peças e os detalhes minúsculos mudados a partir da Espanha podem ser considerados apenas ajustes para um equilíbrio de um chassi perfeitamente balanceado no geral. A constante tendência positiva mostrada pelo RB15 antes das férias de verão pode ser agora um ingrediente fundamental para apimentar as corridas nessa segunda fase de temporada.